Olá, turma! Hoje nós iremos falar um pouco sobre os ciclos biogeoquímicos e a queima de combustíveis. Nessa primeira imagem está representada os combustíveis fósseis, que incluem o petróleo e os seus derivados, o carvão mineral, o gás natural, todos formados pela decomposição de organismos vivos. Na segunda imagem está representado o biocombustível, que é qualquer combustível obtido a partir de biomassa vegetal ou animal, ou seja, de toda matéria-prima não mineral. Destacam-se o etanol, o álcool etílico e o biodiesel. Na terceira imagem e última, apresenta as energias renováveis, que é aquelas que vêm de recursos naturais que são naturalmente reabastecidos, como sol, vento, chuva, marés e energia geotérmica. Porém, essa combustão gera impactos ambientais, como o aquecimento global, que o dióxido de carbono, entre outros gases com o efeito estufa, atuam como um cobertor térmico na atmosfera, retendo o calor do Sol e aumentando a temperatura da Terra. Isto leva ao aquecimento global, fazendo com que a temperatura média global aumente, causando problemas ambientais, e isso envolve também os eventos climáticos extremos. O aquecimento global está associado a um aumento na frequência e intensidade de ventos extremos, como furacões, secas, inundações e ondas de calor, que têm impactos devastadores na sociedade e na economia hoje em dia. Porém, essa combustão gera impactos ambientais, como o aquecimento global, que o dióxido de carbono, entre outros gases com o efeito estufa, atuam como um cobertor térmico na atmosfera, retendo o calor do Sol e aumentando a temperatura da Terra. Isto leva ao aquecimento global, fazendo com que a temperatura média global aumente, causando problemas ambientais, e isso envolve também os eventos climáticos extremos. O aquecimento global está associado a um aumento na frequência e intensidade de ventos extremos, como furacões, secas, inundações e ondas de calor, que têm impactos devastadores na sociedade e na economia hoje em dia. Os ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos basicamente são processos que envolvem a circulação de elementos químicos como carbono, nitrogênio, fósforo e a água. Eles são fundamentais para a manutenção da vida na Terra, porque eles garantem que os nutrientes se tornem disponíveis para consumo dos seres vivos. No contexto das mudanças climáticas, a queima de combustíveis fósseis interrompe os ciclos biogeoquímicos, especialmente o ciclo do carbono. O carbono liberado na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis atrapalha no equilíbrio natural do ciclo do carbono, aumentando a concentração desse gás na atmosfera e intensificando o aquecimento global. Portanto, a queima desses combustíveis fósseis está interligada aos ciclos biogeoquímicos, porque afeta diretamente a regulação dos elementos químicos na biosfera e tem consequências para o clima e o meio ambiente. A mudança para fontes de energia sustentáveis é fundamental para suavizar os impactos negativos da queima de combustíveis fósseis nos ciclos biogeoquímicos e no planeta como um todo. Ciclo do nitrogênio. Assimilação. As plantas absorvem o íons de nitrato ou amônia do solo e combinam o nitrogênio em compostos orgânicos, como aminoácidos e proteínas. A nitrificação. A amônia, produzida durante a fixação de nitrogênio, é convertida em íons de nitrato por bactérias nitrificantes, isto é, envolve duas etapas. Primeiro, a amônia é oxidada em nitrito e depois o nitrito é oxidado em nitrato. Os íons nitrato são formas de nitrogênio prontamente disponível para as plantas. Agora, a fixação de nitrogênio. Neste processo, o nitrogênio atmosférico é convertido em formas nitrogenadas utilizáveis pelos organismos vivos, como amônia ou íons de nitrato. A fixação de nitrogênio pode ocorrer através de processos biológicos, como fixação simbiótica por bactérias em leguminosas, ou através de um processo abiótico, como a fixação de nitrogênio atmosférico causada por raios. A mineralização. Esse processo converte matéria orgânica contendo hidrogênio em formas inorgânicas, como a amônia e NH3, tornando o nitrogênio novamente disponível para plantas e outros organismos. Desnitrificação. Esse processo, impulsionado por bactérias desnitrificantes, converte íons nitrato em nitrogênio molecular,
ou outros gases de nitrogênio, que são então liberados de volta na atmosfera. A desnitrificação completa o ciclo, devolvendo o nitrogênio atmosférico ao meio ambiente. Como a queima de combustíveis afeta os ciclos biogeoquímicos. A queima de combustíveis fósseis, que inclui petróleo, carvão e gás natural, tem um efeito notável nos ciclos biogeoquímicos de múltiplas maneiras. Esses ciclos são processos naturais que governam a troca de elementos químicos fundamentais, incluindo enxofre, fósforo, nitrogênio e carbono, entre elementos bióticos vivos e abióticos não vivos do ecossistema. Essa utilização de combustíveis fósseis tem um grande impacto nos ciclos biogeoquímicos, provocando alterações nos níveis de elementos químicos essenciais, bem como contaminação do ar e da água e alterações climáticas. Estas consequências têm implicações de longo alcance para a saúde dos ecossistemas e para a sustentabilidade do planeta. Impactos no ciclo do nitrogênio. O aumento das emissões do dióxido de azoto, NO2, resultante da queima de combustíveis fósseis, pode levar à deposição de dióxido de azoto na terra e na água. Isto leva à acidificação do solo e da água, levando à eutrofização dos ecossistemas aquáticos. Essas alterações prejudicam a qualidade do solo e da água e impactam negativamente a vida aquática e terrestre. Mitigação e soluções. Estratégias para reduzir a queima de combustíveis. A utilização de fontes de energia renováveis, como a solar, eólica e hidráulica, pode trazer benefícios, como a redução das emissões de gases como efeito estufa, a diversificação do cabaz energético, a criação de empregos e a sustentabilidade de recursos. Além disso, contribui para a sustentabilidade dos preços, o acesso à energia em zonas remotas e uma maior consequência ambiental. Esta é uma componente fundamental da transição para um futuro mais sustentável e da mitigação das alterações climáticas. Fixação do nitrogênio. A fixação do nitrogênio é fundamental para que as plantas possam absorver esses elementos químicos, disponibilizando nitrogênio na biosfera. Existem duas formas de fixação do nitrogênio, biológica e não biológica. A biológica é o processo pelo qual as bactérias convertem o nitrogênio atmosférico em uma forma utilizável pelas plantas. Essa fixação também é conseguida através da simbiose com leguminosas por certas cianobactérias. Este processo é essencial para a fertilidade do solo e ajuda a reduzir a dependência de fertilizantes químicos. A fixação dupla de carbono e nitrogênio é importante para a saúde do solo, o desenvolvimento agrícola sustentável e a redução da poluição ambiental. A fixação do nitrogênio no ambiente marinho. A fixação do nitrogênio ocorre a partir da liberação de substâncias ou produtos nitrogenados, como amônia, nitrito e nitrato, promovendo o surgimento de algas. A presença excessiva de nitrogênio no ambiente marinho está sendo prejudicial a diversas espécies e ecossistemas marinhos, além de estar intensificando o aquecimento global. Seu principal causador é o ser humano, porque o mesmo está diretamente afetando o ciclo do nitrogênio no mar, na terra e na atmosfera. A partir do aumento da produção agrícola e da queima de combustível fóssil, o nitrogênio está indo cada vez mais para o mar. Então vamos falar um pouco sobre o sequestro de carbono, que entra ali nos ciclos biogeoquímicos. Esse sequestro é o processo de absorção de gás carbônico da atmosfera. Isso pode ser feito por meio de florestas, que é o mais comum, e oceanos e tecnologias avançadas, ajudando a combater o aquecimento global. Há 4 exemplos de sequestro de carbono que são os mais relevantes, os mais conhecidos, que eu irei explicar. O primeiro são as árvores. As árvores realizam esse sequestro através do processo de fotossíntese, capturando o dióxido de carbono da atmosfera e armazenando-o em sua biomassa e no solo adjacente. Como segundo exemplo, temos as camadas de carvão. As camadas de carvão são formadas geologicamente, de material orgânico acumulado ao longo de milhões de anos.
atuando como reservatórios de carbono no solo terrestre. Em terceiro, temos os campos de petróleo. Os campos de petróleo contribuem para o aumento do carbono na atmosfera devido à extração e à queima de combustíveis fósseis, entrando em nosso outro tema do nosso trabalho. Um processo que libera o dióxido de carbono e aumenta o aquecimento global. Com isso, conseguimos perceber que o sequestro de carbono também causa malefícios e aumenta o aquecimento global. E, em último lugar, os aquíferos salios. Os aquíferos salios são formações geológicas subterrâneas que armazenam o carbono em cavidades salinas, ajudando a reduzir as emissões de gases do efeito estufa da atmosfera. Há mais sequestro, além desses 4 que eu citei. Porém, dentre esses 4 aí são os que mais influenciam do sequestro de carbono. Há mais sequestros de carbono, porém esses são os 4 que são os mais conhecidos, os que mais influenciam no aquecimento global e também em outras coisas.